Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Estradas 2. Na aula de hoje a gente vai falar sobre misturas asfálticas. Bom, e aí eu dividi em 4 tópicos. Esses tópicos, primeiro, misturas usinadas, materiais utilizados, caracterização dos materiais e dosagem. Bom, as misturas asfálticas, elas são misturas que elas são usinadas. Essas usinas, elas são usinas estáticas, geralmente, né? Então, elas ficam paradas em um lugar. Apesar de que existem usinas móveis, né? O que seriam essas usinas móveis? Seriam usinas sobre rodas. Então, são carregadas, transportadas por caminhões, né? Mas elas não vão, digamos, dosar o material e executar, né? Então, ela é móvel no sentido de pode ser levada até na obra, né? Mas o transporte dessa mistura asfáltica ela é feita por caminhões. Então, essas usinas são consideradas estáticas, ou seja, elas são implantadas lá e aí acontece a dosagem. Bom, essa mistura, ela nada mais é do que eu escolho agregados, escolho ligante, né? E aí eu vou fazer essa mistura e esses materiais eles são aquecidos, né? E em seguida eu levo para a obra através do caminhão. Então aqui tem o caminhão sendo carregado aqui nessa primeira imagem. Aí ele é carregado e depois ele é levado para a obra e o caminhão vai descarregando numa vibroacabadora. Então esse equipamento aqui é a vibroacabadora. Ela vai deixando o material vibrado, né? E no nível que eu desejo. Beleza. E aí no nível não, na espessura que eu desejo. Aí depois, o que acontece, né? Vem um rolo compactador para compactar essa mistura, de modo que no final eu tenho um arranjo que ele é resistente estruturalmente, né? E estável. Então eu tenho que ter um arranjo ideal dessas partículas. Beleza. E aí, para eu ter esse resultado, digamos, com qualidade no final, eu preciso levar em consideração os meus materiais. Quais materiais que eu vou escolher para que aquele resultado final seja adequado? O primeiro material que eu escolho é a brita. Então, né, os meus agregados. Esse agregado, né, são agregados de vários tamanhos e ele vai depender muito da minha granulometria. Então, eu posso ter uma granulometria da minha mistura aberta, que seria essa primeira imagem. Então, o que seria uma granulometria aberta, né? Eu tenho vários tamanhos, eu tenho tamanhos de partícula muito parecidos, né? Aqui eu vejo quase nada de finos. Então, eu tenho uma granulometria que ela é aberta, ela fica com espaços vazios. Depois, eu tenho uma outra classificação, né? Que seria uma graduação que eu chamo de descontínua. O que acontece nessa granulação aqui, né? Eu tenho materiais de graduação, né, graúda, e eu tenho miúdos, ou seja, eu tenho um salto. Se eu pensar na minha curva granulométrica, ela vai fazer um salto, ou seja, vai estar faltando uma partícula ali que são partículas intermediárias, por exemplo. Então eu chamo de descontínua. Ou, né, como terceira, eu tenho uma granulação densa ou bem graduada. O que vai acontecer nessa minha terceira graduação aqui, né? Granulação. Eu vou ter partículas de todos os tamanhos praticamente. Então, os espaços que as partículas maiores deixarem, elas vão ser preenchidas pelas partículas menores. Então, eu vou ter um arranjo bem fechado, por isso que é chamada de mistura densa. Eu tenho uma mistura asfáltica mais densa nesse caso. Então, dependendo do tipo de mistura que eu estou procurando, né, eu vou ter um tipo de agregado, um tipo de curva granulométrica desse meu agregado. Então, vamos tentar imaginar um pavimento com essa graduação aberta. Ele concorda que quando eu colocar isso na pista, quando eu compactar isso na pista, vai sobrar bastante espaço vazio. E esse espaço vazio ele vai permitir que a água penetre. Então, quando eu falo e ele vai ser um material muito mais, com muito mais atrito, né? Porque eu tenho partículas muito grandes. Agora, se a gente pegar o oposto, que seria a bem graduada, o que vai acontecer? Eu vou ter um pavimento lisinho,
né? Por quê? Porque essa minha graduação vai ser bem fechada. Então, ela vai ser bem fechada, então ela vai me proporcionar uma camada de rolamento bem mais lisa. Essa camada aberta, né, pode ser chamada também de camada porosa de atrito, né, quando eu preciso de atrito no meu pavimento. Essa camada aberta aqui também é utilizada, por exemplo, para fazer aqueles pavimentos drenantes, né? Então tem muito projeto de pavimento drenante que precisa ter uma graduação, uma granulometria aberta. Já essa densa e bem graduada, eu utilizo, por exemplo, em ruas e avenidas na cidade, né? Então deixar aquele aspecto liso. Por quê? Porque eu não vou ter velocidades elevadas, eu tenho geralmente uma boa drenagem, né? E consequentemente eu não vou prejudicar o atrito entre o pneu e o pavimento, afetando, né? Não vou afetar a segurança. Então a escolha dos materiais começa por essa escolha da minha granulometria, né? E aí, para a gente tentar imaginar como que seriam esses agregados, né? Se eu empilhasse eles, colocasse um do ladinho do outro, eu vou ter a granulometria aberta como materiais basicamente do mesmo tamanho. A densa, eu vou ter materiais que vão variando de tamanho. E a descontínua, eu vou ter, por exemplo, materiais maiores e depois vou ter um salto, né, um espaço vazio. Depois vou ter materiais menorzinhos. Então, eu vou ter um gap, né, que a gente chama um gap ou um salto mesmo na minha curva granulométrica. E aí, esses agregados, eu preciso caracterizar eles, tanto os agregados quanto os ligantes. Os agregados, eu preciso levar em consideração, além da granulometria, que a gente já falou, né? Eu preciso levar em consideração a resistência deles, então não adianta nada ter um agregado e ele não ter resistência nenhuma. A porosidade, a densidade, adesividade, tamanho, forma, entre outros. Então, toda essa caracterização dos agregados é de extrema importância quando eu vou fazer um projeto de uma mistura asfáltica. Então, eu preciso caracterizar bem meu agregado para saber como que ele vai se comportar na minha mistura. Além do agregado, eu preciso caracterizar também os meus ligantes. Beleza. E esses ligantes, eles precisam ser classificados de uma maneira que essa classificação corresponda com o comportamento dele em campo. Então, para que eu classifico alguma coisa? Para eu saber, ter uma prévia do comportamento, né? Então, quando eu falo assim, esse solo ele é classificado, por exemplo, para a área de estradas, né, com uma classificação TRB A24. Eu já tenho em mente como que vai ser esse material. Ou, por exemplo, eu tenho um material A7, né? Eu tenho um material que ele é ruim, né? Eu imagino na minha mente que ele é um material que não é de boa qualidade. A mesma coisa com os ligantes. Eu preciso caracterizar ele de forma com que essa caracterização já me remeta como que ele vai funcionar em campo. Como que ele vai ter qual que é o comportamento dele. Então, quando eu classifico alguma coisa na engenharia, né, eu classifico pensando em como que ele vai se comportar relacionado principalmente à resistência, né, como que vai ser o comportamento dele. Beleza. E aí, esses ligantes, todo ligante asfáltico, né, os fatores que mais influenciam nesse comportamento dele a temperatura, né, a intensidade desse carregamento e a frequência do carregamento. Então, a gente vai estar falando bastante sobre esses três fatores, porque são eles basicamente que vão levar em consideração a classificação do meu agregado. Bom, e aí eu ainda tenho, né, dessas classificações desses ligantes, eu tenho os ligantes asfálticos, que podem ser também modificados. Então, eu tenho um ligante natural, que é advindo do petróleo ou de jazidas naturais e tudo mais. E eu tenho também os ligantes que eles são modificados. Um exemplo, né, que a gente ouvia falar bastante, que vocês também já devem ter ouvido falar, é o asfalto de borracha, ou SBS. Então, o asfalto de borracha nada mais é do que um asfalto, um cimento asfáltico, que a gente agrega um polímero, que no caso é a borracha, né? Geralmente é reciclado de pneus. Então, é uma modificação que a gente faz no asfalto, no ligante, desculpa. Então, esses ligantes eles também podem ser modificados e, obviamente, eles vão ter uma classificação diferente dos ligantes naturais.
Beleza, classifiquei então meus ligantes e classifiquei meus agregados. Aí eu parto para minha dosagem. Ok. A minha dosagem consiste no quê? Primeiro, eu tenho que determinar qual é a quantidade de agregados que eu vou colocar. Eu tenho brita-1, tenho pedrisco, tenho pó de pedra. Quanto que eu vou colocar? Quantos gramas, né? Ou quanto em volume que eu vou colocar de cada material. E aí, em cima dessa minha granulometria, eu preciso determinar também a porcentagem de ligante que eu vou adicionar. Eu vou adicionar 3%, 4%, 5%, não sei quantos por cento eu vou adicionar. Então, eu preciso fazer a minha dosagem de modo com que aquela mistura, tanto de agregados com ligantes, sejam satisfatórios, né? Para aquela minha situação. Então, eu vou pensar numa mistura, então vou fazer testes, né, de laboratório em cima com a meta, né, de encontrar a melhor quantidade de materiais que eu preciso colocar ali. E aí, o principal método de dosagem que a gente tem hoje no Brasil, utilizado, né, no Brasil, é o método Marshall, né? Ele foi desenvolvido lá na Segunda Guerra Mundial e ele vem sendo substituído, né, pelo método SuperPave. Esse método SuperPave, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos na década de 90, né, e ele vem sendo reformulado ano a ano, então ele vem sendo atualizado. Já o método Marshall, ele é um método, apesar de ser, né, bastante difundido, ele é um método que, né, daqui a alguns anos provavelmente vai entrar em desuso por questões de que, principalmente pelo método de compactação que está atrelado a esse método. Então, o método SuperPave, ele representa melhor, né, a minha mistura em laboratório representa melhor o que está acontecendo em campo. Então, é essa basicamente a diferença entre os dois métodos, a diferença básica, né? Existem outras que a gente vai discutir, mas a diferença básica é o método de compactação da minha mistura em laboratório. Essas aqui são algumas imagens, né, referente a uma dosagem SuperPave. Então, essas imagens e né, as aulas referentes a misturas asfálticas, ligantes e agregados, a gente vai estar usando o livro Pavimentação Asfáltica, Formação Básica para Engenheiros. Então, ele está disponível na internet, né? Ele é de distribuição gratuita. A gente vai falar desde o capítulo 1 até o último capítulo, né? Então, é um livro que é importante que vocês tenham, né? Aí para consultar qualquer dúvida que venha a surgir. Então, existem esses dois tipos de dosagem que a gente vai ver uma por uma como é que é feita, né? Como é que é concebido esses dois métodos, como que eu determino as porcentagens, principalmente de ligante, para eu ter uma mistura satisfatória depois no final. Bom, para a aula de hoje era isso. Até a próxima.